A aurora rastejou sobre Manhattan como um sussurro cansado, escovando luz pálida através do horizonte enquanto Daniel Parker tropeçava para fora do táxi. Sua camisa estava amassada, sua gravata meio desfeita, e o fraco perfume de Olivia ainda agarrava-se à sua gola, um cheiro suave, açucarado, que não pertencia na casa de um homem casado. Ele esfregou suas têmporas, ainda tonto do vinho na suíte do Ritz-Carlton, dizendo a si mesmo que ele merecia uma noite de fuga, apenas uma. Emily nunca saberia. Ela nunca sabia nada. Ele tocou seu cartão-chave e entrou no silencioso apartamento com paredes de vidro, com vista para o Central Park. Normalmente ele ouvia o zumbido baixo do velho MacBook Air de Emily, ou os passos suaves de seu filho Ben, de 8 anos, esgueirando-se para a cozinha para cereal. Mas esta manhã, o silêncio pressionou-o como um peso. Ele chamou, chutando seus sapatos. Nenhuma resposta. Algo parecia errado. O ar não estava apenas quieto, estava oco. Ele entrou na cozinha esperando ver Emily meio adormecida com sua caneca de café morno. Em vez disso, as luzes estavam acesas. Uma única luz acima do balcão de mármore brilhando como uma lâmpada de interrogatório. E ali, colocado ordenadamente no centro do balcão, estava uma folha de papel branco. A princípio, ele não prestou atenção. Ele pegou água, tentando lavar a secura em sua garganta. Então seus olhos pegaram o título, escrito em uma caligrafia cuidadosa e trêmula que ele conhecia muito bem. Coisas que seu filho nunca perdoará. Ele congelou. Não havia assinatura, nenhuma explicação, apenas aquele título. Pesado, frio, impiedoso. O batimento cardíaco de Daniel tropeçou. Ele pegou o papel, esperando algum tipo de ameaça dramática de Emily. Em vez disso, ele encontrou algo muito pior. Uma lista escrita da perspectiva de seu próprio filho. Você perdeu meu concerto escolar. Você me disse que viria ao meu jogo, mas nunca apareceu. Você fez a mamãe chorar de novo. Você disse que o trabalho importava mais. Você esqueceu meu jantar de aniversário. Você prometeu ler comigo, mas você estava em seu telefone. Você escolheu outra pessoa em vez de nós. As letras embaçaram enquanto sua visão se apertava. Ele afundou em uma cadeira, sentindo o peso de cada frase como um golpe no peito. Estas não eram as acusações de Emily. Eram memórias, as memórias de Ben gravadas no papel com clareza assustadora. Pela primeira vez em anos, Daniel sentiu medo. Medo real. O tipo que rastejava para seus pulmões e ficava lá. Onde estavam eles? Ele correu para os quartos vazios. Os armários meio vazios. O urso de pelúcia favorito de Ben se foi. Emily não tinha escrito uma nota. Ela não precisava. A lista era a nota. E enquanto Daniel estava sozinho na fria luz da manhã, segurando o papel com as mãos trêmulas, ele percebeu algo horripilante. Emila não estava ameaçando ir embora. Ela já tinha, e ela tinha levado Ben com ela. Mas o verdadeiro choque esperava no verso da página, algo que Daniel ainda não havia notado. Emily Parker sempre tinha sido o tipo de mulher que as pessoas descreviam como gentil, o tipo que pedia desculpas quando outra pessoa esbarrava nela, o tipo que abria espaço para todos, exceto para si mesma. Nascida e criada em uma pequena cidade de Ohio, ela cresceu acreditando que o amor significava paciência, sacrifício e uma silenciosa vontade de suportar. Quando ela conheceu Daniel, quando ele era apenas um estagiário de finanças cansado, com sonhos maiores que sua carteira, ela pensou ter encontrado um parceiro que valorizava as mesmas coisas. Eles se casaram jovens, não o casamento glamouroso em Manhattan que as pessoas esperariam deles anos depois, mas uma cerimônia simples atrás de uma igreja antiga com cadeiras dobráveis e lanternas de papel. Emily usava um vestido emprestado. Daniel usava um terno que não servia muito bem, e ambos acreditavam que estavam entrando em um futuro construído sobre amor e trabalho em equipe. Mas a vida na cidade de Nova York tinha um jeito de remodelar as pessoas.
Quando Daniel se juntou a uma grande firma de investimentos em Wall Street, tudo mudou. Seu apartamento ficou maior, seus jantares mais chiques, seu círculo mais rico. Emily tentou acompanhar, mas ela sempre se sentiu como uma visitante em sua própria vida, cercada por bolsas de grife e boutiques da Quinta Avenida, nas quais ela nunca entrou. Ela trocou seu trabalho de professora pela maternidade, acreditando que era a melhor coisa que ela poderia fazer por Ben. Ela adorava ser mãe. No entanto, por trás de cada sorriso havia uma pequena dor, a dor de desaparecer pedaço por pedaço. Daniel começou a trabalhar mais tarde, viajando mais, voltando para casa com histórias que não correspondiam exatamente aos e-mails que ela às vezes vislumbrava em seu MacBook Pro quando ele esquecia de fechá-lo. Emily não o acusou. Ela convenceu-se de que era paranoica. Ela leu livros de autoajuda em seu Kindle, Hábitos Atômicos, A Arte Sutil de Não Dar F, tentando se consertar antes que ousasse questionar seu marido. Porque essa era Emily, sempre se consertando primeiro. Mas as rachaduras se aprofundaram. Ben começou a perguntar: por que papai sempre perde meus jogos? Emily tentou preencher a lacuna, comparecendo a todos os eventos com seu telefone pronto para gravar, para que Daniel pudesse assistir mais tarde. Ele raramente o fazia. Cada promessa quebrada esculpiu uma nova, menor versão de Emily. Uma que andava na ponta dos pés em torno dos humores de Daniel, que ficava quieta quando ele voltava para casa, cheirando a vinho caro, que fingia não ver as manchas de batom nos recibos que ele esquecia nos bolsos. Na noite anterior a ela escrever a lista, a noite em que Daniel estava no Ritz-Carlton com Olivia, Emily tinha sentado sozinha no balcão da cozinha, observando Ben dormir no sofá porque ele tinha ficado acordado esperando por seu pai. Algo dentro dela rachou de um jeito que ela não conseguia reparar. Ela finalmente sussurrou para si mesma: eu não posso ensinar meu filho que isto é amor. Não foi raiva que impulsionou Emily a agir. Não foi vingança. Foi luto. Um luto profundo, silencioso pela mulher que ela costumava ser a professora. Com olhos brilhantes, a jovem esposa cheia de esperança. E ainda mais profundo que isso, era seu amor por Ben, que merecia um pai que não o tratasse como um incômodo ou um segundo plano. Então ela escreveu a lista. Cada linha veio de uma memória real. Momentos que ela tinha testemunhado, momentos que ela não podia mais suavizar ou desculpar. Quando ela terminou, ela olhou para sua caligrafia, trêmula, mas honesta, e algo estranho aconteceu. Pela primeira vez em anos, Emily viu-se claramente. Não fraca, não dramática, não a esposa emocional. Ela era uma mãe, uma protetora, uma mulher que tinha chegado ao limite de sua resistência e finalmente parou de pedir desculpas por precisar de respeito. Quando a aurora tocou Manhattan, Emily já tinha arrumado 2 malas, levantado Ben gentilmente em seus braços e saído daquele apartamento sem olhar para trás. Ela não estava fugindo. Ela estava escolhendo a sobrevivência. Mas ela não tinha ideia de que partir acenderia uma guerra que Daniel não estava preparado para perder. O lar Parker sempre pareceu perfeito por fora. Um daqueles apartamentos altos com vista para o Central Park que os turistas fotografavam da rua, imaginando as vidas glamorosas lá dentro. Janelas do chão ao teto, uma ilha de cozinha de mármore, uma sala de estar com uma vista que parecia flutuar acima da cidade. Para qualquer outra pessoa era um sonho. Para Emily, tinha lentamente se tornado uma gaiola de vidro. O apartamento ficava no 27º andar, alto o suficiente para que o barulho de Manhattan se suavizasse em um zumbido distante. Nos primeiros anos, Emily amava aquele som. Fazia-a sentir-se viva, parte de algo maior que ela mesma. Ela e Daniel costumavam beber vinho barato na varanda, apontando as luzes da Quinta Avenida e fingindo que podiam sentir o pulso da cidade sob seus pés. Mas com o tempo, aquela mesma varanda se tornou o lugar onde Daniel atendia chamadas de negócios, andando de um lado para o outro com seu fone de ouvido Bluetooth, dizendo:
Eu resolvo isso de manhã. Enquanto Emily fingia que não conseguia ouvir o aborrecimento em sua voz, o apartamento se transformou lentamente, silenciosamente, em um museu das ambições de Daniel. Sua caneta Montblanc no balcão, seu MacBook Pro sempre aberto a planilhas, suas camisas passadas entregues semanalmente em sacos para roupas. Seu mundo, seu ritmo, suas regras. Emily e Ben apenas se encaixavam nos espaços vazios. Ainda assim, o cenário importava. Ele moldava tudo. Cada briga, cada silêncio, cada jantar de aniversário perdido acontecia sob o brilho de luzes pendentes caras que não conseguiam esconder a tensão no ar. Até Ben sentia isso. Ele uma vez disse a Emily: "Nossa casa parece que não nos quer aqui." Ela não o corrigiu. Crianças viam a verdade mais nitidamente que adultos. Nos fins de semana, Emily levava Ben ao parque abaixo. Eles se sentavam em um banco perto do lago, comendo muffins da pequena padaria na esquina. Ela observava outras famílias bagunçadas, barulhentas, imperfeitas, e sentia uma estranha dor. A felicidade deles não era polida, era real. Enquanto isso, Emily vivia em uma casa onde até as discussões pareciam ensaiadas, como se Daniel estivesse tentando não amassar a vida que ele tinha trabalhado tão duro para construir. Dentro do apartamento, tudo tinha seu lugar. Tudo, exceto a emoção. Daniel precisava de ordem. Ele precisava parecer o homem que pertencia a jantares corporativos na Park Avenue. O homem que os colegas admiravam. O homem cuja vida parecia tão impecável quanto a vista de sua janela. Emily tentou se ajustar. Ela comprou velas, pequenas plantas, cobertores macios, coisas para fazer o apartamento parecer acolhedor. Mas o calor não conseguia sobreviver onde o amor tinha esfriado. O silêncio entre eles preenchia os corredores como nevoeiro. Até Ben sabia quando andar na ponta dos pés. E, no entanto, este era o cenário do começo e do fim da história. Este apartamento lindo, caro, solitário. Era onde Daniel dava desculpas, onde Emily engolia sua mágoa, onde Ben esperava com esperança não dita, onde as mentiras se acumulavam como roupa dobrada. E, ironicamente, foi também onde a verdade finalmente pousou silenciosamente, brutalmente em uma folha de papel branco, deixada no balcão da cozinha. Aquela cozinha era o coração do apartamento. Emily passava a maior parte de seus dias lá, dando aulas particulares online de seu MacBook Air, ajudando Ben com a lição de casa, reaquecendo sobras. Daniel nunca se incomodava em comer. O balcão tinha sido o centro de sua vida familiar. Bolos de aniversário, projetos escolares, cafés da manhã apressados antes do trabalho. Por essa mesma razão, ela o escolheu como o lugar para deixar a lista. No momento em que Daniel entrou naquela cozinha brilhante, o cenário que ele antes controlava virou-se contra ele. Cada superfície polida refletia o que ele não queria enfrentar. Cada peça de mobília parecia ecoar a ausência das duas pessoas que faziam do espaço um lar. Agora, o apartamento era apenas uma concha, impressionante, cara, vazia, e Daniel não estava pronto para o quão rapidamente o mundo fora daquelas paredes de vidro se fecharia sobre ele. Porque enquanto ele os procurava, Emily e Ben já estavam começando uma nova vida em um lugar que ele nunca pensou que eles iriam. Daniel Parker nem sempre tinha sido o vilão da história de Emily. Uma vez ele foi o jovem que segurou a mão dela pelos invernos de Nova York, que ficava acordado até tarde, ajudando-a a decorar o primeiro apartamento deles com móveis de brechó. Mas o poder tem um jeito de remodelar as pessoas, especialmente em uma cidade onde a ambição pode engolir um homem inteiro. Aos 36, Daniel tinha subido rapidamente pelo ecossistema de Wall Street. Seus dias eram medidos em chamadas de conferência, cotações de ações e e-mails noturnos digitados em um MacBook Pro brilhante. Ele também se encaixava no papel. Ternos de carvão sob medida, cabelo liso, sapatos polidos que nunca carregavam um vestígio das ruas abaixo.
Ele se encaixava sem esforço entre homens que passavam suas vidas perseguindo o próximo bônus, o próximo luxo, a próxima validação. Em algum lugar nessa subida, ele decidiu que tinha direito a mais. No trabalho, ele era conhecido como o cara que sempre conseguia o que queria. Assertivo, afiado, agressivo. Se um analista júnior o cruzasse, Daniel não gritava. Ele os fatiava com uma decepção calma e precisa que doía mais. Se um negócio não fosse do jeito dele, ele trabalhava nos telefones até que fosse. Seus colegas admiravam sua determinação, mesmo quando o temiam. Em casa, essa mesma determinação endureceu em algo mais frio. Daniel parou de ouvir, parou de perguntar, parou de aparecer para os momentos suaves e comuns que faziam uma família. Quando Emily expressou preocupação, ele a chamou de dramática. Quando ela parecia magoada, ele disse que ela estava pensando demais. Sempre que ela se perguntava onde ele estava, ele insistia que ela o estava monitorando. Ele nunca levantou a mão, mas ele levantou dúvidas sobre a memória dela, suas reações, seu valor. E dúvidas, quando repetidas o suficiente, podem machucar mais profundamente que punhos. Mas a pior parte era sua confiança, sua crença absoluta de que ele podia fazer qualquer coisa. E de alguma forma Emily toleraria isso. Essa arrogância foi o que abriu a porta para Olivia Reed. Ela era jovem, brilhante, encantadora sem esforço, o tipo de mulher que ria de suas piadas e o olhava como se ele fosse extraordinário. Com ela, ele se sentia poderoso novamente, desejado, sem fardo. Olivia não via o homem que perdeu a peça escolar de seu filho. Ela via o homem pedindo uma garrafa de vinho de 300 dias. Ela não via a exaustão em seu casamento. Ela via um homem em uma camisa branca impecável no Ritz-Carlton, oferecendo-lhe o mundo. Daniel disse a si mesmo que ele merecia a fuga, que todos os homens de sucesso tinham vidas complicadas, que Emily ficaria bem, que Ben entenderia algum dia. Ele acreditou nisso porque ninguém nunca o desafiou até a lista. No momento em que ele viu a pequena caligrafia de seu filho, as letras irregulares, a sinceridade dolorosa, Daniel sentiu algo rachar. Mas mesmo assim, seu primeiro instinto não foi culpa. Foi medo. Medo de perder o controle. Medo de escândalo. Medo de que Emily, a mulher que ele havia subestimado por anos, finalmente tivesse chegado ao seu ponto de ruptura. Ele não tinha medo de perder o amor dela. Ele tinha jogado isso fora há muito tempo. Ele tinha medo de perder sua reputação, seu conforto, seu lugar dominante na vida que ele ditava. E esse medo o levaria a decisões muito mais sombrias do que seu caso. Porque um homem como Daniel nunca perde silenciosamente. E ele estava prestes a provar isso. Emily sempre imaginou que se ela um dia deixasse Daniel, ela se sentiria libertada, leve, desprendida, quase renascida. Em vez disso, as primeiras 48 horas pareceram afogamento em câmera lenta. O medo a seguia aonde quer que ela fosse. Mesmo no acolhedor apartamento de Grace, no Brooklyn, cercada por almofadas descombinadas e o cheiro de café fresco, as mãos de Emily não paravam de tremer. Ela continuava a reviver tudo. Os casos de Daniel, a silenciosa decepção de Ben, as inúmeras noites em que ela sentou sozinha à mesa da cozinha, esperando por um marido que nunca chegava em casa a tempo. Agora que ela tinha tomado a decisão mais corajosa de sua vida, ela se sentia mais fraca do que nunca. Naquela manhã, depois de largar suas malas perto do sofá, Emily tinha se trancado no pequeno banheiro de hóspedes. Ela sentou no chão frio de azulejo, pernas apertadas contra o peito, tentando respirar. Ela olhou para seu reflexo no espelho, olhos vermelhos, lábios trêmulos, cabelo solto da fuga apressada, e se perguntou em quem ela havia se tornado. Ela não reconhecia a mulher que a encarava. "Mamãe!" Ben bateu gentilmente na porta. "Você está bem?"
Ela pressionou a mão na boca, forçando-se a não chorar. Ela odiava chorar na frente dele. Ela não queria que ele pensasse que ele tinha causado nada disso. Estou bem, querido, ela sussurrou, embora as palavras saíssem finas e quebradiças. Quando ela finalmente saiu, Grace a envolveu em um abraço que ela não sabia que precisava. Vai piorar antes de melhorar, Grace avisou suavemente. Mas você está segura? Ben está seguro. Isso é o que importa. Ainda assim, a segurança não parou a espiral. Naquela noite, muito depois de Ben adormecer no sofá-cama, Emily sentou sozinha perto da janela. Brooklyn não parecia em nada com Manhattan. Nenhuma linha do horizonte imponente, nenhum luxuoso brilho, nenhuma parede de vidro, apenas luzes de rua quentes. E o som distante de um trem passando. Parecia estranho e, no entanto, de alguma forma mais honesto. Ela abriu seu laptop, pretendendo começar a procurar trabalho de tutoria ou talvez escolas contratando professores em tempo parcial. Mas, em vez disso, ela congelou. Seus dedos pairaram sobre o teclado, incapazes de digitar. E se Daniel levasse tudo? E se ela não pudesse sustentar Ben? E se ela tivesse cometido um erro? Seu peito apertou. Sua respiração encurtou. O pânico a atingiu forte e rápido, como se alguém tivesse enrolado uma corda em seus pulmões e puxado. Ela tropeçou até a pia da cozinha, segurando a borda, sussurrando, "Por favor, agora não." Lágrimas embaçaram o quarto. Ela não tinha tido um ataque de pânico em anos. Não desde o início do casamento, quando as críticas de Daniel pareciam uma tempestade da qual ela não conseguia fugir. E aqui estava de novo, prova de que partir não resolvia tudo. Mas então ela sentiu uma pequena mão deslizando na dela. Ben, sonolento, olhos meio abertos, segurando seu urso de pelúcia. "Mamãe", ele murmurou, "está tudo bem, eu estou aqui." E assim, a tempestade suavizou. Emily afundou no chão, puxando Ben para seus braços. Ela chorou, não as lágrimas silenciosas que ela sempre escondeu de Daniel, mas os soluços profundos e trêmulos de alguém que tinha carregado demais por muito tempo. Ben não disse mais nada. Ele não precisava. Pela primeira vez, Emily percebeu que não estava desmoronando sozinha. Mas ela também não sabia que Daniel já estava preparando seu próximo movimento. Emily acordou na manhã seguinte sentindo que mal havia dormido. Seus olhos estavam inchados, sua garganta era apertada, e a dor em seu peito retornou no momento em que ela se lembrou de que não estava em casa. Não estava na vida que ela havia passado 10 anos mantendo unida. Grace já havia saído para uma reunião cedo, mas ela havia colocado uma xícara de chá quente e um bilhete no balcão. "Você é mais forte do que pensa. Não se esqueça disso." Emily tentou acreditar, mas Daniel estava ligando novamente. 7 chamadas perdidas, 3 mensagens de voz, uma mensagem de texto que dizia, "Precisamos conversar agora." Ela virou o telefone para baixo antes que sua coragem escorregasse por seus dedos. Ela pensou que sair era o maior passo que ela daria. Ela pensou que escrever a lista era a mensagem mais alta que ela poderia enviar. Mas o destino, parecia, estava escondendo mais uma verdade. Uma que ela não pretendia descobrir. Mais tarde, naquela tarde, Grace retornou com uma pasta na mão. "Preciso que você se sente", ela disse, sua voz incomumente tensa. O estômago de Emily revirou. "Há algo errado com os formulários de custódia?" "Não", Grace disse lentamente. "Algo está errado com Daniel?" Emily piscou. "O que você quer dizer?" Grace abriu a pasta e colocou várias folhas sobre a mesa. Extratos bancários, históricos de transações, despesas de hotel, transferências, datas, nomes e uma entrada repetida. Olivia Reed. Emily olhou para os papéis, a confusão se transformando em descrença. Ela esperava traição. Ela esperava mentiras. Mas não isso. Daniel não estava apenas tendo um caso. Grace disse que ele a estava sustentando financeiramente. Depósitos de apartamento, compras de luxo, férias,
transferências mensais rotuladas como consultoria. Ele tem financiado a vida dela, Emily. Emily sentiu uma onda fria percorrer seu corpo. Mas por que esconder tudo isso? Grace baixou a voz. Porque isso não é apenas infidelidade. É má conduta financeira e sua firma ficaria louca se descobrissem que ele usou retiros da empresa, orçamentos de clientes e subsídios de viagem para cobrir despesas pessoais. A respiração de Emily falhou. Ele usou o dinheiro de sua empresa para ela. Parte dele. Sim, Grace respondeu. Se isso se tornar público, poderia arruiná-lo, e ele sabe disso. Emily afundou em sua cadeira. Ela pensou que Daniel era simplesmente descuidado com sua moral. Mas isso era imprudente de maneiras que ela nunca imaginou. Perigoso, além de egoísta. Não era apenas traição. Era engano em um nível que poderia destruir toda a sua carreira. E de repente tudo se encaixou. Seu pânico, sua súbita insistência em conversar, suas mensagens de voz defensivas. Ele não estava preocupado em perder Emily. Ele estava preocupado em perder todo o resto. Emily sentiu algo mudar dentro dela. Não medo, não poder, algo mais profundo. A verdade não a fez sentir-se vingada. Fez com que ela entendesse a magnitude do homem com quem ela vivia. Um homem que havia construído uma vida polida sobre uma fundação de segredos. Grace tocou sua mão. Isso muda o caso de custódia e muda como ele vai lutar. Ele está encurralado. Homens como Daniel não lidam bem com cantos. Emily fechou os olhos. A lista era apenas o começo. Agora ela tinha provas de que todo o mundo de Daniel era muito mais instável do que ele fingia. Mas ela também sabia que essa revelação desencadearia uma tempestade. Uma que poderia atingi-la e a Ben com a mesma força. E em algum lugar da cidade, Daniel descobriu algo próprio, algo que o deixou mais desesperado do que nunca. Por dias, Emily se moveu como uma sombra pelo apartamento de Grace, quieta, cautelosa, constantemente esperando o próximo golpe. Mas os segredos têm uma estranha maneira de mudar o chão sob seus pés. Uma vez que você vê a verdade, realmente a vê, você não pode desvê-la. Algo dentro dela havia se aberto, não da maneira de quebrar, mas da maneira de despertar. Na terceira manhã, depois de descobrir a má conduta financeira de Daniel, Emily sentou-se à pequena mesa da cozinha com uma xícara de café e um caderno espiral. Ben estava colorindo no chão, cantarolando suavemente. Grace entrou no quarto, olhou para o caderno e sorriu. Você está pronta, ela disse. Emily assentiu. Pela primeira vez em anos, ela sentiu algo estável crescendo em seu peito. Clareza, direção, propósito. Ela não estava apenas reagindo mais. Ela estava planejando. Passo a passo, ela começou a recuperar pedaços de si mesma. Primeiro, ela abriu seu antigo portfólio de ensino em seu MacBook Air. Parecia folhear memórias de uma vida que ela havia enterrado cedo demais. Planos de aula, cartas de alunos, até a foto de sua primeira sala de aula. Ela enviou candidaturas para centros de tutoria, programas pós-escolares e uma escola internacional no Brooklyn, que Grace recomendou. Com cada e-mail que ela enviava, ela se sentia um pouco mais viva. Então veio a transformação externa. Grace a levou às compras, não para se deliciar, mas para reconstruir. Elas escolheram roupas que faziam Emily se sentir confiante, mas não performática. Suéteres macios, linhas limpas, tons quentes e neutros, nada chamativo, nada feito para impressionar Daniel ou qualquer outra pessoa. Apenas peças que a faziam sentir como alguém que merecia um lugar em sua própria vida. Quando ela se olhou no espelho naquela noite, ela viu força onde antes havia medo. Uma suavidade, sim, mas uma revestida de resiliência. Ela não parecia a esposa frágil esperando por desculpas que nunca vinham. Ela parecia uma mulher recuperando o direito de respirar. E então ela fez a ligação. Daniel atendeu no segundo toque, sua voz afiada com desespero.
Emily, finalmente precisamos conversar sobre Ben, sobre nós vamos nos comunicar através de advogados. Ela disse calmamente. Ele ficou em silêncio. Isso não é uma negociação, ela acrescentou. É um limite, Daniel. Daniel tentou recuperar o controle, elevando a voz, acusando-a de exagerar, de arruinar a família, de ser influenciada por Grace. Mas Emily não respondeu com lágrimas desta vez. Ela não encolheu. Ela encerrou a chamada com um quieto e firme: esta conversa acabou. Foi a primeira vez que ela desligou o telefone na cara dele. Mais tarde naquela noite, enquanto Ben dormia, Emily sentou-se na beira do sofá e deixou o momento se instalar sobre ela. Ela não estava consertada. Ela não estava curada, mas estava mudando. E ela podia sentir o chão sob ela se movendo em direção à estabilidade. Ainda assim, a transformação não era apenas emocional, era estratégica. Na manhã seguinte, Emily e Grace se encontraram novamente com o advogado. Desta vez, Emily não sentou timidamente na cadeira. Ela sentou-se ereta, fez perguntas, esclareceu detalhes, resistiu quando algo parecia errado. Ela não era mais a mulher trêmula que havia entrado no escritório no início daquela semana. Quando a reunião terminou, o advogado deu a ela um aceno de aprovação. Você está se tornando exatamente quem Daniel nunca esperou que você fosse. Emily exalou, quase sorrindo. Estou me tornando quem eu deveria ser. Mas ela sabia de outra coisa também. Algo que pesava em seu peito. Daniel não aceitaria essa nova versão dela sem uma briga. E seu próximo movimento seria o mais calculado até agora. A gala era o tipo de evento para o qual Daniel vivia. Lustres de cristal, mesas drapeadas de veludo, pisos de mármore polido refletindo uma luz dourada suave. Era realizada em um hotel sofisticado de Manhattan, onde cada convidado parecia pertencer à capa de uma revista de finanças. Daniel chegou em um terno azul marinho sob medida, máscara de confiança firmemente no lugar. Olivia agarrada ao seu braço como um acessório que ele não precisava, mas queria que o mundo visse. Ele pensou que a noite redefiniria sua imagem. Ele pensou que poderia reescrever a narrativa. Ele pensou que Emily ficaria no Brooklyn, longe de seu mundo. Ele estava errado. Emily entrou na gala apenas 20 minutos depois dele, ao lado de Grace, que havia sido convidada por um cliente de alto perfil. Emily não tinha vindo para confrontar Daniel. Ela simplesmente não queria mais se esconder. Ela usava um vestido preto simples, elegante, discreto, nada extravagante, mas de alguma forma ela se destacava mais do que qualquer pessoa na sala. Não porque ela estava tentando ser vista, mas porque ela não temia mais ser vista. Quando Daniel a notou do outro lado do salão de baile, seu sorriso vacilou. Ele sussurrou algo para Olivia, que apertou o braço dele, subitamente inquieta. Emily sentiu os olhos dele sobre ela, mas ela manteve sua postura firme. Ela segurava um copo de água com gás, seus dedos calmos, seu batimento cardíaco constante, um forte contraste com a ansiedade que ela sentia em sua presença. Grace estava ao lado dela como um escudo silencioso. Um parceiro sênior se aproximou de Daniel. Onde está a sua esposa? Estávamos esperando tirar uma foto de família para o site da empresa. A pergunta atingiu Daniel como um tapa. Antes que ele pudesse responder, o parceiro se virou e viu Emily. Oh, lá está ela, ele disse alegremente. Emily, venha se juntar a nós. Daniel enrijeceu. O sorriso de Olivia caiu. Emily caminhou em direção a eles lentamente, graciosamente, cada passo carregando o peso de uma mulher que finalmente havia recuperado o controle sobre sua vida. Quando ela parou na frente de Daniel, seus olhos se encontraram. Os dele cheios de cálculo frenético, os dela com uma certeza tranquila. Emily, ele sussurrou, mandíbula tensa. O que você está fazendo aqui? Participando de um evento, ela respondeu uniformemente. Como todo mundo. O parceiro, alheio à atenção, gesticulou para uma foto. Daniel se aproximou de Emily, desesperado para salvar o momento.
Apenas fique ao meu lado, ele murmurou, para as aparências. Emily olhou para ele não com raiva, mas com algo muito mais perigoso. Clareza. Eu não faço mais parte de suas aparências. Os parceiros sentiram o desconforto e se desculparam. Olivia se moveu desajeitadamente, os olhos se desviando entre eles. Daniel se inclinou mais perto, a voz baixa e afiada. Você está fazendo uma cena. Não, Emily disse suavemente. Você fez a cena. Eu apenas terminei de limpar depois dela. Por um momento, todo o salão de baile pareceu parar. A música, a tagarelice, o tilintar dos copos, tudo desapareceu atrás do silêncio elétrico entre eles. A máscara de Daniel rachou. Você não entende o que está arriscando. Emily inclinou a cabeça, sua voz firme como pedra. Não, Daniel, você não entende. Eu não tenho mais medo de você. Não foi alto, não foi dramático, mas foi devastador. Daniel recuou como se tivesse sido atingido, seu aperto em Olivia, escorregando. Emily se virou, caminhando de volta para Grace com a dignidade calma de uma mulher que finalmente parou de encolher para caber no mundo de outra pessoa. E Daniel percebeu pela primeira vez em sua vida que estava perdendo o controle. E perdê-la em público era apenas o começo. 2 meses depois da gala, a tempestade finalmente começou a se acalmar. Não porque Daniel queria paz, mas porque Emily tinha parado de dar a ele o poder de criar o caos. Sua vida não girava mais em torno de esperar pela próxima explosão, pela próxima desculpa que nunca vinha. Ela tinha construído algo mais quieto, mais estável e real. Seu novo apartamento no Brooklyn era menor, mais humilde e nada parecido com a torre de vidro que ela havia deixado para trás. As janelas davam para uma rua arborizada em vez de Central Park, e a cozinha era metade do tamanho a que ela estava acostumada, mas era quente, vivida, honesta. Ben tinha colado seus desenhos na geladeira e o lugar sempre cheirava levemente as velas de canela favoritas de Grace. Aqui, Emily podia respirar novamente. Ela passava as manhãs dando aulas particulares para alunos de sua pequena escrivaninha de madeira, tomando café quente enquanto a luz do sol se esticava pelo tapete da sala de estar. Ben voltava da escola com histórias que não via a hora de contar. Suas histórias que não incluíam decepção ou esperar em uma janela por um pai que não apareceria. Emily tinha temido que estivesse quebrando seu filho ao sair. Em vez disso, ela descobriu que o havia libertado. A decisão do tribunal chegou silenciosamente em uma tarde de quarta-feira. Emily estava dobrando roupas quando seu telefone tocou. Ela abriu a mensagem, leu as palavras 2 vezes, então afundou no sofá em descrença. Custódia primária concedida à mãe. Visitas para o pai a serem supervisionadas para o futuro previsível. Não era vitória, não era vingança, era proteção. Ben entrou minutos depois, largando sua mochila no chão. Mamãe, posso sentar com você? Ele engatinhou para o sofá, descansando a cabeça no ombro dela, inconsciente do milagre legal que acabara de remodelar sua infância. Emily pressionou um beijo em sua testa, seus olhos se enchendo, não de tristeza, mas com o alívio esmagador de saber que ela tinha feito o certo por ele. Daniel, enquanto isso, estava desmoronando. Sua empresa tinha discretamente aberto uma auditoria interna depois de descobrir relatórios de despesas questionáveis. Olivia tinha ido embora, incapaz de suportar o estresse ou o silêncio que se seguiu ao escândalo da gala. Ele ainda vivia no apartamento luxuoso, mas agora ecoava mais alto, cada cômodo uma lembrança do que ele perdeu porque escolheu o ego em vez do amor. Uma noite, durante uma visita supervisionada agendada, Ben entregou a Daniel um pedaço de papel dobrado. As mãos de Daniel tremeram, temendo outra lista, outra acusação de tudo que ele tinha feito de errado. Mas quando ele abriu, encontrou apenas 3 palavras escritas em caligrafia simples e irregular. Por favor, faça melhor. Não era perdão, não era ódio, era uma chance.
Uma chance que Daniel sabia que não merecia, mas precisava desesperadamente. Naquela noite, Emily observou Ben dormir, aconchegado sob seu cobertor azul, o rosto calmo na luz suave do abajur. Ela sentou-se ao lado dele, alisando suavemente o cabelo dele, e sussurrou as palavras que ela desejava que alguém tivesse lhe dito anos antes. Você vale a pena ser defendido. Você vale a pena lutar. E você nunca, nunca é a razão pela qual alguém escolhe errado. Obrigado por assistir. Quando ela se levantou da cama e olhou ao redor de sua pequena casa no Brooklyn, ela percebeu algo poderoso, algo libertador. Ela não tinha perdido uma vida. Ela tinha recuperado uma. Uma vida onde sua voz importava. Onde seu filho se sentia seguro. Onde o amor não era uma desculpa esperando para acontecer. E ao desligar a luz, Emily sabia que isso era apenas o começo. Porque mulheres como ela não quebram, elas se levantam. Daniel sempre acreditou que era o tipo de homem que podia consertar qualquer coisa com um aperto de mão firme, um pedido de desculpas estratégico ou uma distração bem cronometrada. Ele construiu toda a sua identidade em torno do controle, controlando sua imagem, sua carreira, seu casamento, a narrativa que todos os outros viam. Mas depois da decisão do tribunal, depois da calma recusa de Emily em ceder, depois do bilhete de partir o coração de Ben, pedindo-lhe para, por favor, fazer melhor, algo em Daniel começou a afundar de uma maneira que ele não podia ignorar. Pela primeira vez em sua vida adulta, Daniel Parker sentiu-se pequeno. Ele sentou sozinho em sua cobertura, olhando para o horizonte cintilante de Manhattan. Uma cidade que ele outrora possuía agora parecia impossivelmente distante. As paredes de vidro que antes o faziam se sentir poderoso agora, o faziam se sentir exposto, como se qualquer um pudesse ver através dele. O silêncio no apartamento era sufocante. Não era o tipo de paz. Era o tipo que o fazia reviver cada decisão que ele já havia tomado. Ele serviu-se de uma bebida, mas não conseguiu engoli-la. Suas mãos tremiam, seus pensamentos se espalhavam. O reflexo que o encarava na janela não parecia um homem de sucesso no auge de sua carreira. Parecia alguém que havia corrido em velocidade máxima contra uma parede que não viu chegando. A auditoria interna no trabalho estava ficando mais alta. Seu diretor administrativo o chamou ao escritório, com o rosto frio e formal, perguntando sobre despesas de viagem incomuns. Daniel mentiu. Ele sempre mentia. Mas desta vez a mentira não pousou suavemente. O diretor simplesmente assentiu, expressão ilegível, e o dispensou com um curto. Nós faremos o acompanhamento. Olivia tinha parado de atender suas ligações. A última mensagem que ela enviou a ele foi curta e afiada. Eu não me inscrevi para isso, eu terminei. Até o luxo ao redor dele parecia diferente agora. Seu Rolex pesado, seus ternos apertando, seus móveis caros, parecendo mais adereços em uma vida que ele não reconhecia mais. Daniel passou tanto tempo impressionando estranhos que nunca percebeu que havia parado de importar para as duas pessoas que um dia o amaram sem condições. Mas o momento que o quebrou não foi perder Olivia ou mesmo enfrentar uma investigação no trabalho. Foi uma mensagem de voz de Ben. Uma voz suave e hesitante dizendo: Pai, espero que você esteja bem. Sinto falta de quando você lia para mim. Daniel afundou em uma cadeira, engasgando com uma respiração que ele não sabia que estava segurando. Memórias o atingiram. Ben rindo no parque, adormecendo em seu peito, correndo para seus braços depois da escola. Momentos que Daniel havia deixado de lado porque ele disse a si mesmo que estava muito ocupado provendo. Agora ele tinha tudo que o dinheiro podia comprar e ninguém para compartilhar. Pela primeira vez, Daniel entendeu o peso total da partida de Emily. Não como um castigo, não como vingança, mas como a consequência natural de se tornar um homem que não merecia a família que um dia ele deu como garantida. Ele se levantou de repente, andando de um lado para o outro, agarrando seus cabelos.
Ele precisava consertar isso. Ele precisava se consertar. Mas como? Por onde um homem sequer começava? Depois de queimar tudo, ele pegou seu casaco com o coração batendo forte e correu em direção ao elevador. Havia apenas uma pessoa que poderia dizer a ele se ele ainda tinha uma chance de fazer parte da vida de seu filho. E ele estava apavorado que Emily talvez não abrisse a porta quando ele chegasse. Emily tinha acabado de arrumar a louça do jantar quando ouviu uma batida na porta do apartamento. Forte, apressada, muito familiar. Seu estômago apertou. Grace olhou do sofá, levantando uma sobrancelha. Ambas sabiam quem era antes mesmo de ela tocar na maçaneta. Daniel. Ela abriu a porta apenas até a metade. Ele estava no corredor parecendo exausto, seu cabelo despenteado, seu casaco jogado torto, os olhos vermelhos como se tivesse corrido até ali ou chorado no caminho. Talvez ambos. Emily, ele respirou. Por favor, preciso conversar. Ela não se afastou. É tarde, Daniel. Eu sei. Eu só... Ele engoliu em seco. Estou perdendo tudo. Emily manteve sua expressão firme. Aquela frase anos atrás teria perfurado seu coração, mas esta noite não. Não porque ela queria que ele sofresse, mas porque a mulher que antes teria suavizado não existia mais. Grace estava atrás dela, braços cruzados, pronta para intervir se necessário. Daniel respirou fundo e trêmulo. Eu li a mensagem de Ben novamente. Por favor, faça melhor. Sua voz falhou. Eu não sei como consertar isso, Emily. Esse é o problema, ela respondeu. Você acha que consertar significa desfazer? Mas o que aconteceu não pode ser desfeito. Ele estremeceu como se ela o tivesse atingido. Eu sinto falta da minha família. Você sente falta do controle. Ela disse suavemente. Ele balançou a cabeça ferozmente. Não, eu sinto sua falta e sinto falta de Ben. Eu quero mudar. Estou disposto a, Daniel. Emily o interrompeu, seu tom gentil, mas firme. Você não pode dizer que quer mudar enquanto ainda está tentando negociar seu caminho de volta para nossas vidas. Ele piscou, atordoado. Ela saiu para o corredor, fechando a porta atrás de si para a privacidade. Você não me deixou escolha, ela continuou. Toda vez que eu tentava conversar, você minimizava. Toda vez que eu chorava, você me dizia que eu estava exagerando. E toda vez que Ben perguntava por você, você dizia a si mesmo que o trabalho era mais importante. Eu sei, ele sussurrou. Eu sei que eu estava errado. Emily assentiu, mas não por concordância, por aceitação de que isso estava finalmente sendo dito em voz alta. Eu não parti para te punir, ela disse. Eu parti porque ficar estava ensinando a Ben a definição errada de amor. A respiração de Daniel tremeu. Há alguma parte de você que ainda acredita que eu posso ser melhor? Ela encontrou seus olhos. Eu acredito que qualquer um pode ser melhor, mas nem todos escolhem ser. Daniel recuou, apoiando uma mão na parede do corredor, como se o peso de suas palavras fosse demais. Eu vou fazer terapia, ele disse. Eu vou assumir a responsabilidade. Eu farei o que for preciso. Apenas não me afaste da vida de Ben. Emily inalou lentamente. Este era o momento que ela temia. O momento em que a compaixão e os limites colidiram. Mas a força que ela havia lutado para reconstruir afirmou agora. Você ainda pode estar na vida de Ben, ela disse, mas não como antes. Não nos seus termos. Sua voz era quase inaudível. O que você quer dizer? Você seguirá o acordo do tribunal. Você fará terapia, terapia real, e você aparecerá para seu filho consistentemente, não quando for conveniente. Ele assentiu rapidamente, desesperado. Eu posso fazer isso. E Daniel? Ela fez uma pausa. Isso não é sobre me reconquistar. Essa parte da nossa história acabou. O rosto dele se desfez, não em raiva, mas em partir do coração. Emily deu um passo à frente, colocando uma mão calma na maçaneta da porta. Se você quiser reconstruir qualquer coisa, comece por si mesmo e comece sendo o pai que Ben merece.
Ela abriu a porta para voltar para dentro. Daniel estendeu a mão ligeiramente, como se quisesse pará-la, mas não ousando. Emily, ele sussurrou. Obrigado por não desistir de mim completamente. Ela fez uma pausa. Não estou fazendo isso por você, Daniel. Estou fazendo isso pelo garotinho que ainda acredita que você pode ser melhor. A porta se fechou suavemente entre eles. Mas enquanto Daniel deixava o prédio, cabeça baixa, nenhum dos dois percebeu que uma ameaça muito mais séria já estava se formando. Uma que poderia despedaçar a frágil paz que estava apenas começando a crescer. Emily pensou que a parte mais difícil estava para trás. Depois de semanas de tensão, audiências no tribunal e descontrole emocional, ela finalmente tinha limites estabelecidos, estabilidade para Ben e uma sensação de paz que não sentia há anos. Mas a vida tem um talento cruel para testar as pessoas justo quando elas começam a respirar novamente. Começou com um telefonema que Grace recebeu de manhã cedo. Emily estava preparando o almoço de Ben quando ouviu a voz de sua irmã cair em um tom que ela raramente usava. Tenso, afiado, alarmado. Você tem certeza absoluta? Grace perguntou à pessoa do outro lado. Mande-me tudo. Emily congelou. Quando Grace desligou, ela se virou lentamente, sua expressão séria o suficiente para drenar o calor do quarto. Precisamos conversar, ela disse. Emily sentiu um nó no estômago. O que aconteceu? Grace gesticulou para ela sentar. A empresa para a qual Daniel trabalha está prosseguindo com a auditoria interna. E é ruim, Emily. Muito pior do que eu suspeitava. Emily piscou, sem saber se sentia medo ou alívio. Ruim como? Grace abriu seu laptop, virando a tela para ela. Há relatórios de viagens incompatíveis, recibos duplicados, reembolsos não autorizados e transferências rotuladas como despesas de cliente que, na verdade, estavam ligadas a Olivia. É ultrajante. A mão de Emily pressionou seu peito. Então, ele não apenas mentiu para mim. Ele mentiu para sua empresa e para pessoas com poder real. Grace acrescentou. Se isso escalar, ele pode perder o emprego, talvez pior. Emily olhou para Ben, sentado à mesa de jantar, desenhando naves espaciais. Ele estava cantarolando suavemente, inconsciente de que o mundo ao seu redor estava se inclinando novamente. Grace, o que isso significa para nós? Essa é a parte que temos que navegar com cuidado. Grace baixou a voz. Daniel pode lutar mais agora. Pessoas desesperadas fazem escolhas imprudentes. Emily sentiu um calafrio percorrer seu corpo. Ela já tinha visto Daniel desesperado antes, quando ele estava encurralado emocionalmente. Mas se sua carreira, reputação e segurança financeira estivessem ameaçadas, a situação poderia se tornar imprevisível. No final da tarde, a tempestade prevista atingiu. Daniel apareceu no apartamento sem aviso. Desta vez, ele não estava zangado. Ele não estava chorando. Ele não estava pedindo desculpas. Ele parecia apavorado. Emily, ele disse no momento em que ela abriu a porta. Preciso de sua ajuda. Suas sobrancelhas se levantaram. Minha ajuda? Ele assentiu rapidamente. Minha firma acha que eu usei indevidamente fundos. Eles acham que Olivia estava envolvida com o meu. Ele parou, passando a mão pelo cabelo. Eu não pensei que ficaria tão ruim. Emily permaneceu em silêncio, atordoada pela audácia da situação. Depois de tudo que ele a fez passar, ele agora esperava que ela o salvasse das consequências de sua própria traição. Daniel se aproximou. Se eles me demitirem, se eles me denunciarem, eu poderia perder tudo. Você já perdeu, Emily sussurrou. Ele estremeceu. Não estou pedindo para você mentir, ele implorou. Apenas não diga nada que piore as coisas. Não deixe que eles usem a lista ou os registros do hotel como alavanca. Emily inalou lentamente. Daniel, eu não falei com sua firma. Não planejo fazê-lo. O que quer que aconteça é entre você e eles. Eu não vou protegê-lo da responsabilidade. Ele a encarou, descrença gravada em seu rosto. Emily, por favor.
Eu estou implorando. Ela engoliu em seco. Eu protegi Ben. Eu me protegi. Eu não vou proteger seus erros. Seus ombros caíram, o último fio de sua confiança se quebrando. Antes que ela pudesse dizer qualquer outra coisa, Grace apareceu atrás dela. Você precisa sair, Daniel. Ela disse firmemente. Este não é o lugar para esta conversa. Daniel olhou para as duas mulheres, derrotado, perdido, e algo mais. Algo mais sombrio. Medo. Não medo da auditoria. Medo do que ele poderia se tornar se espiralasse ainda mais. E enquanto ele saía, Emily se apoiou na porta, tremendo, percebendo algo não dito, mas aterrorizante. O homem com quem ela se casou não era mais previsível, e as consequências de seu descontrole estavam apenas começando. Olivia Reed estava em silêncio por semanas. Sem ligações, sem mensagens de texto, sem mensagens noturnas cheias de charme e falsas promessas. Ela havia desaparecido no momento em que a vida de Daniel começou a desmoronar como fumaça soprada de uma janela quebrada. Emily presumiu que ela havia fugido para evitar as consequências. Grace presumiu que ela estava se protegendo. Daniel presumiu que ela simplesmente não se importava. Mas a verdade caminhou direto para o apartamento de Emily no Brooklyn em uma tarde chuvosa de quinta-feira. Emily estava ajudando Ben com a lição de casa quando o interfone tocou. Ela esperava Grace. Talvez um pacote. Em vez disso, uma voz suave e trêmula veio pelo alto-falante. Emily, é Olivia. Por favor, preciso conversar com você. Emily congelou, o lápis escorregando de sua mão. Ben olhou para cima confuso. Grace, sentada no sofá, revisando notas do caso, enrijeceu instantaneamente. Não a deixe entrar, ela avisou. Mas algo na voz de Olivia, na maneira como ela falhou, fez o coração de Emily apertar. Grace, ela sussurrou. E se for importante? Grace exalou bruscamente. Certo, mas ela não entra, apenas o saguão. Minutos depois, Emily entrou no pequeno saguão do prédio. Olivia estava lá, encharcada da chuva, sua máscara borrada, seu cabelo grudado no rosto. Ela não parecia em nada a mulher polida que uma vez posou ao lado de Daniel em restaurantes caros e saguões de hotel. Ela parecia assustada. Emily! Ela respirou. Obrigada por vir. Emily não ofereceu um sorriso. O que você quer? Olivia torceu as mãos. Eu sei que você me odeia e você deveria, mas eu preciso que você entenda. Eu não pensei que isso iria tão longe. Emily manteve sua voz firme. O caso ou o dinheiro? Olivia estremeceu. Ambos, mas especialmente o dinheiro. Ela enfiou a mão na bolsa e puxou uma pequena pasta, fina, mas pesada de implicação. Ela a entregou a Emily com as mãos trêmulas. Estes são capturas de tela, mensagens, transferências. Tudo o que Daniel me enviou. Eu guardei cópias porque ele prometeu que te deixaria. Aí ele não deixou. E quando tentei ir embora, ele ameaçou me cortar sem me deixar sair do apartamento que ele estava pagando. Emily sentiu uma pontada de nojo. Você espera que eu sinta pena de você? Não. Olivia sussurrou. Eu espero que você entenda porque estou fazendo isso agora. Emily abriu a pasta. Transações. Confirmações de hotel. Um e-mail de Daniel instruindo Olivia a usar o cartão corporativo. Ninguém vai verificar. Uma nota de voz de Daniel, dizendo: Minha esposa não precisa saber de nada. Ela nunca sabe. O estômago de Emily revirou. Essa auditoria, Olivia disse suavemente, vai piorar. Eles estão investigando tudo. E a firma dele é implacável. Se eles descobrirem que ele usou fundos da empresa para uso pessoal, eles o enterrarão. Emily engoliu em seco. Por que me trazer isso? Porque eu preciso de proteção, Olivia confessou com a voz trêmula. E porque Daniel está em espiral, ele está me culpando. Ele está te culpando. Ele está culpando todos, menos a si mesmo. A respiração de Emily engasgou. Olivia se inclinou para a frente. Você precisa ter cuidado.
Ele não está pensando claramente mais. Ele está com raiva, desesperado, encurralado. O pulso de Emily acelerou. Grace a teria puxado do saguão se tivesse ouvido isso. E mais uma coisa, Olivia acrescentou, a voz mal acima de um sussurro. Na noite em que ele encontrou sua lista, ele me disse algo que me assustou. O coração de Emily disparou. O que ele disse? Olivia hesitou, depois exalou tremulamente. Ele disse, se ele não pode ter a vida que construiu, então ninguém mais merece manter a deles. Um calafrio percorreu o corpo inteiro de Emily. Olivia enxugou os olhos. Sinto muito. Sinto mesmo. Mas, por favor, proteja-se e proteja Ben. Emily ficou congelada no saguão muito depois de Olivia sair, a chuva ainda ecoando suavemente contra as portas de vidro. Porque naquele momento, ela percebeu que isso não era mais apenas uma batalha pela custódia. Estava se tornando algo muito mais perigoso. Emily achou que tinha visto o pior de Daniel. Sua arrogância, sua manipulação, seu descuido com os corações das pessoas. Mas o aviso de Olivia se repetia em sua mente como um disco quebrado. Ele disse que se não pudesse ter a vida que construiu, então ninguém mais merecia manter a sua. Emily tentou se concentrar em manter seus dias normais. Deixar as crianças na escola, sessões de tutoria, idas ao supermercado. Mas um nó se formava em seu estômago toda vez que o telefone tocava ou uma sombra se movia do lado de fora da janela. Grace a exortou a ficar alerta. A doutora Harris recomendou limitar o contato com Daniel até que as coisas se estabilizassem. Mas estabilidade era a única coisa que Daniel sempre teve dificuldade em manter. A tensão atingiu um ponto de ruptura em uma gala de caridade organizada pela escola de Ben. Um pequeno evento em comparação com os círculos corporativos de Daniel, mas ainda elegante, ainda formal, ainda público. Grace encorajou Emily a ir. Você merece momentos normais. Ela insistiu. E Ben vai adorar vê-la lá. Emily concordou. Ela usava um vestido azul marinho suave, brincos simples e mantinha o cabelo solto. Pela primeira vez em semanas, ela sentiu um lampejo de paz enquanto ela e Ben entravam no salão calorosamente iluminado, decorado com obras de arte infantis e fotos de eventos escolares. Mas a paz não durou muito. Daniel apareceu. Emily congelou quando o viu perto da entrada, impecavelmente vestido, usando um sorriso que não alcançava seus olhos. Sua presença não era apenas inesperada, era perturbadora. A escola não o havia convidado para este evento. As visitas eram supervisionadas apenas em horários designados. Grace se adiantou instantaneamente. Ele não tem nada a ver aqui. Daniel levantou as mãos em falsa inocência. Eu sou o pai de Ben. Tenho todo o direito de comparecer à gala escolar do meu filho. Emily enrijeceu. Nós concordamos em limites. Não, Daniel corrigiu, a voz fria. Você estabeleceu limites. Eu não concordei com nada. Seu tom carregava uma intensidade que ela nunca tinha ouvido antes. Afiada, quebradiça, perigosa. Ben o avistou e hesitou. O rosto da criança oscilou entre anseio e medo, uma expressão que despedaçou o coração de Emily. Ela queria protegê-lo de tudo, até mesmo da confusão de querer amar alguém que continuava a machucá-lo. Pai, Ben disse suavemente. Daniel agachou-se com um sorriso praticado. Ei, amigão, senti sua falta. Emily se aproximou. Daniel, este não é o momento nem o lugar. Mas Daniel se levantou, os olhos escurecendo. Você me fez o vilão na vida do meu próprio filho. Você levou tudo, Emily, e tudo. Pessoas próximas começaram a olhar. Emily baixou a voz. Por favor, não faça isso aqui. A mandíbula de Daniel apertou. Eu apareci porque ainda me importo. Porque eu me recuso a ser apagado. Porque ele parou de repente. Porque o diretor se aproximou. Sr. Parker, ele disse educadamente, mas firmemente. Não o esperávamos. Devido aos acordos de custódia atuais, a presença deve ser coordenada. Receio que precisaremos que você vá embora.
As narinas de Daniel se alargaram. Sua fachada cuidadosamente construída rachou na frente de todos. Você não pode me proibir da vida do meu filho, ele retrucou. Ben se aproximou de Emily, segurando a mão dela. Emily engoliu. Ninguém está te proibindo, mas você precisa seguir as regras, Daniel. Pelo bem de Ben, a sala estava em silêncio. Daniel olhou para Emily, para o diretor, para os pais que o observavam com julgamento silencioso, seus olhos queimavam de humilhação. Isso não acabou, ele sussurrou. Ele se virou bruscamente e saiu do salão, ombros rígidos, fúria irradiando dele como calor. Emily segurou Ben perto, mas no fundo, uma verdade arrepiante se instalou. Daniel não estava apenas desmoronando. Ele estava começando a perder o controle de maneiras que poderiam machucá-los todos. A noite depois da gala escolar pareceu mais pesada do que qualquer outra que Emily havia experimentado desde que deixou Daniel. Ben adormeceu rapidamente, exausto do choque emocional de ver seu pai aparecer sem aviso. Grace ficou acordada até tarde na sala de estar, trabalhando com um olho na porta como se esperasse que o perigo batesse novamente. Emily tentou ler, tentou se distrair, mas as palavras na página continuavam embaçando. Ela não conseguia tirar o rosto de Daniel de sua mente. A fúria, a humilhação, o olhar selvagem em seus olhos enquanto ele sibilava. Isso não acabou. Ela já tinha visto Daniel zangado antes, mas isso era diferente. Não era a irritação de um homem incomodado por sua esposa. Era a raiva de alguém vendo seu mundo cuidadosamente construído desmoronar tijolo por tijolo. Quase à meia-noite, justo quando Emily estava caindo em um sono frágil, seu telefone tocou na mesinha de cabeceira. Uma mensagem de um número desconhecido. Depois outra, depois outra. Grace, ouvindo a vibração, bateu suavemente e entrou. O que é? Emily virou a tela com as mãos trêmulas. Fotos, dezenas delas. Fotos de sua antiga vida, férias em família, jantares, Daniel segurando Ben no hospital no dia em que nasceu. Fotos que ele deve ter passado horas rolando, cada uma enviada a ela, uma após a outra como balas emocionais. Então veio uma nota de voz. Grace pegou o telefone. Não sabemos o que ele, Mas era tarde demais. Emily já tinha tocado play. A voz de Daniel se espalhou pelo quarto, arrastada, zangada, descontrolada. Você arruinou tudo. Você levou meu filho, minha família, e você acha que pode seguir em frente? Não. Não, Emily. Você não pode fingir que o passado não aconteceu. Eu te dei uma vida, um lar, tudo, e você jogou fora. A expressão de Grace mudou instantaneamente. Preocupação aguda beirando o medo. Ele está bêbado e em espiral. A nota continuou mais sombria agora. Você quer me envergonhar? Certo, mas não pense que está segura. Não pense que as pessoas não verão quem você realmente é. Você me empurrou. Você empurrou tudo isso. E eu cansei de ser quem perde. O sangue de Emily gelou. Ela sussurrou. Este não é ele. Mas até ela sabia que isso não era mais verdade. Grace pegou seu casaco. Vamos para a delegacia. Os olhos de Emily se arregalaram. Agora, o que eu digo? Que você teme por sua segurança, Grace disse firmemente. Que você tem um filho para proteger. Que ele está instável, violou limites e está mostrando sinais de volatilidade emocional. Emily, isso não é opcional, isso importa. Mas antes que pudessem sair, outra mensagem chegou. Uma captura de tela, um mapa, um alfinete caído, uma localização. Daniel estava lá fora, bem na frente do prédio. A respiração de Emily engasgou, seu coração batendo violentamente. Grace espiou pelas persianas. Na calçada, parcialmente escondido sob um poste de rua, Daniel estava imóvel, olhando para o prédio como um fantasma ancorado ao concreto. Emily pegou Ben de sua cama, segurando-o perto, mesmo em seu sono, seu corpo tremendo. Grace discou 911 instantaneamente.
Não abra a porta, Grace sussurrou. Não se aproxime das janelas. As sirenes logo ficaram mais altas, ecoando pela quadra. Daniel não correu, não gritou, não se moveu. Ele apenas ficou ali até que a polícia se aproximou e pediu para ele deixar o local. Ele obedeceu, mas não antes de dizer algo silenciosamente aos oficiais, algo que Emily não conseguiu ouvir. No momento em que o carro da polícia se afastou, Emily sentiu seus joelhos cederem, e Grace a segurou antes que ela caísse no chão. Não era mais apenas medo, era realização. Daniel tinha cruzado uma linha da qual nunca poderia retornar. E Emily finalmente entendeu que o perigo não estava vindo. Ele já estava ali. Na manhã seguinte, Emily sentou-se no tribunal de família com as palmas das mãos firmemente apertadas, querendo que não tremessem. Ela não havia dormido, nem Grace, que estava sentada ao lado dela com um olhar protetor, afiado o suficiente para cortar aço. Os eventos da noite anterior, as mensagens, a nota de voz, a visão de Daniel parado do lado de fora do prédio deles, se repetiam em sua mente como um loop que ela não conseguia desligar. Mas hoje não era sobre medo. Hoje era sobre provas. Daniel entrou no tribunal momentos depois, escoltado por seu advogado. Sua aparência era surpreendente. Ele parecia mais velho, mais magro e abalado de uma forma que fez até o juiz olhar 2 vezes. A fachada confiante de Wall Street havia desaparecido. Seu terno estava desajeitado. Sua gravata pendia torta e seus olhos pareciam selvagens de exaustão. Emily evitou seu olhar. A juíza pigarreou. Estamos aqui hoje para abordar preocupações relacionadas ao comportamento recente do Sr. Daniel Parker e a petição para modificar o acordo de custódia para a segurança da criança. O advogado de Daniel se levantou. Sua Excelência, meu cliente experimentou um momento de angústia emocional ontem à noite. Ele não tinha intenção de causar dano. Grace o interrompeu bruscamente. Temos evidências de suas intenções. A juíza acenou para o lado de Emily. Prossiga. Grace deu um passo à frente e entregou uma pilha de documentos cuidadosamente organizada. Capturas de tela de mensagens, registros de chamadas noturnas e a nota de voz que Daniel deixou. A juíza ouviu, fones de ouvido, o rosto apertando a cada segundo. Quando terminou, ela removeu os fones de ouvido lentamente, deliberadamente. Sr. Parker, isso é preocupante. Daniel levantou-se abruptamente. Sua Excelência, eu não estava ameaçando-a. Eu estava tentando conversar com minha esposa. Ex-esposa, Emily corrigiu silenciosamente. Ela me deixou, Daniel continuou, a voz falhando. Ela levou meu filho. Ela destruiu minha vida. E eu e você escolheu ficar do lado de fora da casa dela à meia-noite, depois de enviar mensagens emocionalmente voláteis. A juíza interrompeu bruscamente. Você entende como isso aparece? Daniel abriu a boca, fechou-a, então sussurrou. Eu só queria vê-los. E Emily sentiu uma pontada aguda no peito. Não simpatia, mas luto. Luto pelo homem que ele costumava ser. Ou talvez o homem que ela costumava imaginar que ele era. A juíza continuou. Também temos um relatório de incidente dos oficiais que responderam à cena. Eles afirmam, você se recusou a sair até ser escoltado. A mandíbula de Daniel apertou. Eu não era perigoso. A juíza o fitou com um olhar frio e inabalável. Uma criança não precisa de violência física para ser colocada em perigo. A instabilidade emocional é suficiente. O advogado de Daniel sussurrou urgentemente para ele, mas Daniel não estava mais ouvindo. Seus olhos finalmente se fixaram nos de Emily Paille. Ele parecia devastado, quebrado, perdido. E pela primeira vez, Emily não foi atraída por ele por culpa ou memória. Ela estava firme. Ela estava clara. Ela tinha terminado. A juíza falou novamente. Após revisar as provas, o tribunal está ordenando o seguinte: visitas supervisionadas apenas, aconselhamento obrigatório para o Sr. Parker e um limite de restrição temporário que o impede de se aproximar da residência da Sra. Parker
fora dos horários de visitação designados. Daniel balançou ligeiramente como se as palavras o tivessem atingido fisicamente. Seu advogado agarrou seu braço para firmá-lo. Então veio o golpe final. Além disso, a juíza acrescentou: dada a investigação interna em andamento na firma do Sr. Parker, o tribunal revisitará a custódia assim que mais informações estiverem disponíveis. Os lábios de Daniel se separaram. Meu trabalho não tem nada a ver com minha capacidade de ser pai. Tem tudo a ver com estabilidade, a juíza respondeu. Emily inalou lentamente. Este era o ponto. A consequência que Daniel nunca acreditou que viria. Enquanto a juíza encerrava a sessão, Daniel afundou em seu assento, as mãos cobrindo o rosto. Emily ficou de pé, sussurrando para si mesma. Isso é por Ben. Isso é por nós. Grace colocou uma mão reconfortante nas costas dela. Mas assim que estavam prestes a sair, o advogado de Daniel chamou. Senhorita Parker, há algo que você precisa saber. Emily virou-se lentamente, o coração batendo forte. E a revelação que se seguiu mudaria todo o campo de batalha mais uma vez. Emily congelou na porta do tribunal enquanto o advogado de Daniel se aproximava, segurando uma pasta preta fina como se fosse radioativa. Sua expressão não tinha hostilidade, apenas pavor, o tipo que sugere que a verdade dentro daquelas páginas era mais pesada do que qualquer um estava preparado para carregar. Grace deu um passo à frente imediatamente. Se isso é alguma tática para intimidar minha cliente, não é, o advogado interrompeu silenciosamente. Isso é algo que nenhum de vocês sabe, e vocês precisam saber. O pulso de Emily acelerou. O que é? Ele hesitou antes de entregar a pasta a ela. Daniel me pediu para te dar isso se as coisas fossem mal hoje. Ele não queria que você fosse pega de surpresa. Emily trocou um olhar afiado com Grace. Daniel não queria que ela fosse pega de surpresa. Isso não parecia o homem que havia parado do lado de fora do apartamento dela à meia-noite, perdido, furioso, descontrolado. Com dedos trêmulos, Emily abriu a pasta. Dentro havia documentos, digitalizações de cartas, extratos financeiros, registros médicos, e então ela viu. Um diagnóstico, transtorno depressivo maior, sintomas graves consistentes com padrões bipolares emergentes, recomendações, medicação, terapia obrigatória, monitoramento rigoroso. A respiração de Emily parou. Grace sussurrou. Oh, meu Deus! O advogado engoliu em seco. Daniel tem lutado por mais de 1 ano. Ele recusou tratamento, achou que poderia resolver isso. Achou que o fazia fraco. Quando a auditoria interna começou, tudo entrou em espiral. Emily sentiu-se tonta. Ele nunca me contou. Ele não contou a ninguém. O advogado disse que apenas seu médico e o representante de RH sabiam. Ele estava apavorado que isso arruinaria sua carreira, então ele escondeu mal. Emily pensou em noites tardias, mudanças de humor, irritação por pequenas coisas, desaparecendo por horas, o caso, a raiva, o colapso. Ela havia atribuído tudo a egoísmo, arrogância, traição. Mas agora ela via algo mais em camadas por baixo disso. Descontrole. Descontrole real, não tratado, perigoso. Mas isso não apagava o dano que ele havia causado. Emily fechou a pasta. Por que me dar isso agora? Porque o advogado disse gentilmente: você merece entender o quadro completo. E porque Daniel está apavorado que vai perder seu filho para sempre. Ele queria que você soubesse que ele não estava sendo apenas cruel. Os lábios de Emily tremeram, não por simpatia, mas pelo chicote emocional. Doença mental não desculpa o que ele fez. Não, o advogado concordou, mas explica partes disso e pode afetar como o tribunal lida com futuras decisões de custódia. Grace cruzou os braços firmemente. Emily não lhe deve nada, nem compreensão, nem proteção, nem trabalho emocional. Eu não estou pedindo um favor, o advogado disse suavemente. Estou pedindo conscientização. Emily olhou para Daniel.
Ele estava sentado sozinho no tribunal, cabeça baixa, ombros tremendo, não de raiva, mas de derrota absoluta. Ele não parecia em nada o homem polido com quem ela um dia se casou. Ele parecia alguém se afogando silenciosamente em sua própria mente. E apesar de tudo, apesar do caso, das mentiras, da manipulação, Emily sentiu uma pequena dor. Não por seu casamento, não pelo homem que ele costumava ser, mas por Ben. Porque uma criança não deveria ter que carregar o peso do colapso de um pai. Emily inalou lentamente, fechando a pasta. O que acontece agora? A expressão do advogado escureceu. A firma acelerou sua investigação e, se eles apresentarem acusações, Daniel pode enfrentar muito mais do que a perda do emprego. Emily sentiu seu mundo girar novamente. E a pior parte, o advogado acrescentou. Grace enrijeceu. E agora? Daniel sabe. Ele descobriu esta manhã e está desesperado, o que significa que ele olhou diretamente para Emily. Esta situação está longe de terminar. Emily sentiu um calafrio percorrer sua espinha, porque um homem desesperado não é apenas imprevisível. Ele é perigoso de maneiras que nenhuma ordem judicial pode conter totalmente. A próxima audiência de revisão de custódia foi marcada apenas uma semana depois que Emily recebeu a pasta. Parecia impossivelmente cedo, muito cedo para seu coração se acalmar, muito cedo para a poeira de tudo o que ela havia aprendido se assentar. Mas o tempo não esperava pela cura, e os horários dos tribunais certamente também não. Emily entrou no tribunal com a pequena mão de Ben firmemente envolta na dela. Grace os escoltou, feroz e firme. Daniel já estava lá dentro, sentado sozinho à mesa reservada para o réu. Seus ombros estavam curvados, seu rosto pálido, seu cabelo despenteado. Ele parecia um homem que não dormia há dias, e Emily sabia que ele provavelmente não tinha dormido. Quando a audiência começou, a juíza revisou a decisão anterior, a participação de Daniel na terapia obrigatória e os novos documentos apresentados sobre a investigação em andamento de sua firma. Daniel mal levantou a cabeça. Cada palavra parecia empurrá-lo mais para dentro da cadeira. Então a juíza disse algo que fez a respiração de Emily parar. Revisei o pedido do terapeuta infantil, Dr. Harris. Dadas as circunstâncias e com consentimento parental, permitirei que a criança participe de uma breve declaração supervisionada em particular. Apenas comigo, o advogado e o taquígrafo judicial presentes. O peito de Emily apertou. Ela sabia que isso poderia acontecer, mas ouvi-lo em voz alta fez seu pulso acelerar. Senhorita Parker, a juíza disse gentilmente, você consente? Emily ajoelhou-se ao lado de Ben, alisando a gola de sua camisa. Você não precisa ter medo, ela sussurrou. Apenas diga a verdade. O que quer que você sinta, eu estou bem aqui. Ben assentiu, olhos arregalados, mas corajosos. Daniel levantou-se tremulamente. Sua Excelência, por favor, não o faça fazer isso. Ele é apenas uma criança. A juíza olhou para ele severa, mas calma, e é exatamente por isso que a voz dele importa. Um oficial do tribunal escoltou Ben para a sala adjacente. Emily sentiu seu coração ser levado com ele. Cada instinto gritava para protegê-lo, abrigá-lo, protegê-lo da feiura que seu pai havia criado. Mas ela também sabia que esta era a chance dele de finalmente ser ouvido. Minutos passaram como horas. Dentro da câmara privada, Ben sentou-se em uma pequena cadeira, pés balançando. A juíza sorriu calorosamente. Oi, Ben. Eu só quero que você me diga como você se sente. Sem respostas certas ou erradas. Ok, Ben assentiu. Ok, você gosta de passar tempo com sua mãe? Sim, ele disse suavemente. A mamãe escuta. A mamãe não fica brava comigo. E com seu pai? Ben hesitou. Papai costumava ser divertido. Costumava ser? A juíza perguntou gentilmente. Ben olhou para seus tênis. Ele mudou. Ele é diferente. Ele esquece as coisas. Ele grita às vezes.
Ele diz à mamãe que é culpa dela quando ele está triste. A juíza se inclinou para a frente. Você se sente seguro com seu pai? Uma longa pausa. Os olhos de Benny se encheram de lágrimas. Eu sinto medo. Não porque ele me bate. Ele nunca faz isso. Mas porque eu nunca sei se ele é o papai feliz ou o papai zangado. Um papai zangado parece que não consegue me ver. A juíza engoliu. O que você quer, querido? Ben limpou o rosto. Eu quero que ele melhore, mas eu quero morar com a mamãe. E por que isso? Porque ele olhou para cima, a voz tremendo. A mamãe não se quebra quando está triste. Ela ainda me vê. Um silêncio mais pesado que o luto preencheu a sala. Quando Ben foi trazido de volta, ele correu para Emily e a abraçou com tanta força que ela quase chorou na frente de todos. Daniel observou, o rosto retorcido em angústia, dor, culpa e algo mais profundo, algo quase irreconhecível. Arrependimento. A juíza encerrou a audiência rapidamente. Visitação supervisionada adicional, sem pernoites. Terapia contínua. Uma audiência de acompanhamento agendada para 8 semanas. Daniel não discutiu. Ele simplesmente olhou para seu filho, lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto, uma vez orgulhoso demais para ceder. Emily sabia, e este foi o momento em que a verdade finalmente foi dita. Não por ela, não por Grace, não por advogados, mas pela criança cujo coração havia carregado o peso de tudo. E essa verdade mudaria o final que nenhum deles viu chegando. 8 semanas depois, o mundo parecia diferente. Mais quieto, mais suave, como se as arestas afiadas que uma vez cortaram os dias de Emily finalmente tivessem embotado. As manhãs no Brooklyn haviam se tornado seu novo ritmo. O cheiro de aveia quente, o riso de Ben ecoando pelo pequeno apartamento, a luz do sol derramando-se sobre a mesa da cozinha, onde Emily corrigia tarefas de seu novo cargo de tutora. A vida não era perfeita, mas era pacífica, e a paz era algo que ela havia aprendido a valorizar como ouro. Daniel, enquanto isso, havia se retirado para uma vida desprovida de verniz. Sua firma havia concluído a auditoria e, embora as acusações criminais tenham sido evitadas, o dano era irreversível. Ele se demitiu silenciosamente, escoltado para fora do prédio que ele outrora dominava. Seu apartamento, antes um símbolo de status, parecia cavernoso agora, oco de uma maneira que nem ele conseguia negar. A terapia era obrigatória, e ele compareceu a todas as sessões, não por obrigação, mas porque a alternativa parecia muito sombria para enfrentar sozinho. Hoje era a audiência final de revisão. Emily estava do lado de fora do tribunal, com a pequena mão de Ben firmemente segurada na dela. Grace se juntou a elas momentos depois, dando a Emily um aceno reconfortante. O que quer que aconteça, você já reconquistou sua vida. Emily sorriu suavemente. Acho que pela primeira vez eu acredito nisso. Lá dentro, Daniel já estava sentado. Ele parecia mais saudável, ainda cansado, mas mais claro, mais centrado. A terapia havia suavizado a urgência frenética que antes o dominava. Quando ele viu Emily e Ben entrarem, ele não se levantou, não acenou, não estendeu a mão. Ele simplesmente baixou o olhar em respeito silencioso. A juíza revisou os relatórios. A conformidade de Daniel com o tratamento, seu progresso, seu reconhecimento de dano e a avaliação do terapeuta de que sua condição estava se estabilizando, mas ainda precisava de monitoramento a longo prazo. Então ela se voltou para Emily. Senhorita Parker, você tem algo a acrescentar? Emily apertou a mão de Ben. Apenas que eu quero o melhor para nosso filho, e isso inclui estabilidade, segurança emocional e honestidade. A juíza assentiu. E você, Sr. Parker? Daniel levantou-se lentamente. Sua voz, quando veio, era firme, mas frágil. Eu me perdi. Eu machuquei as pessoas que mais amo, e sei que não posso pedir perdão,
mas estou tentando não ter minha vida antiga de volta, mas me tornar alguém de quem meu filho possa um dia se orgulhar. Um silêncio pairou sobre o tribunal. A juíza inalou profundamente. Aqui está minha decisão. A custódia primária permanece com a senhorita Parker. O senhor Parker continuará a visitação supervisionada com progressão gradual se seu terapeuta considerar apropriado. Toda comunicação entre os pais ocorrerá através de um aplicativo de coparentalidade estruturado, e ambas as partes comparecerão a sessões de resolução de conflitos focadas exclusivamente no bem-estar da criança. Emily exalou. O alívio a envolveu como uma chuva quente. Daniel assentiu, não em derrota, mas em aceitação silenciosa. Pela primeira vez, ele não estava lutando contra as consequências. Ele estava las enfrentando. Fora do tribunal, ele se aproximou de Emily cautelosamente. Obrigado, ele disse suavemente, por protegê-lo quando eu não conseguia me proteger. Emily o estudou, não com raiva, mas com clareza. Isso não é mais sobre nós, Daniel. É sobre dar a Ben uma infância da qual ele não precisará se recuperar. Daniel assentiu, olhos marejados. Eu vou aparecer todas as vezes, mesmo que seja apenas de pequenas maneiras. Emily acreditou nele, não cegamente, não totalmente, mas o suficiente para seguir em frente sem medo. Naquela noite, de volta ao aconchegante apartamento deles, Ben se aninhou ao lado dela no sofá. Mamãe, ele sussurrou. Sim, querido. Estamos seguros agora? Emily o abraçou, puxando-o para perto. Sim, ela sussurrou, beijando o cabelo dele. Estamos seguros e estamos construindo algo novo, algo bom. Ben sorriu, descansando a cabeça no ombro dela. Enquanto as luzes da cidade brilhavam além da janela, Emily finalmente entendeu. Ela não tinha sobrevivido a uma tempestade. Ela tinha reescrito seu futuro. E naquele momento tranquilo e dourado, ela sentiu a verdade se instalar profundamente em seu coração. Alguns finais não são finais de forma alguma. Suas portas finalmente se abrindo na direção certa. Então, aqui é onde a história chega ao fim. E se você ainda está aqui, meu amigo, significa que algo nesta jornada tocou seu coração de uma forma que você talvez nem entenda completamente ainda. Talvez isso o tenha lembrado de sua própria força. Talvez isso o tenha feito olhar para o amor, a família ou o perdão de forma diferente. Ou talvez, apenas talvez, tenha mostrado que a cura não é barulhenta ou glamourosa. É quieta, bagunçada e profundamente humana. Como Marcos Aurélio uma vez escreveu, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. A história de Emily é a prova viva dessa verdade. Ela não controlou o que a quebrou, mas ela escolheu o que a reconstruiu. E essa é a lição para todos nós. Você não precisa de um passado perfeito para criar um futuro pacífico. Você só precisa da coragem para dar um passo honesto de cada vez, mesmo quando sua voz treme. Se esta mensagem o encontrou no momento certo, se o fez pausar ou refletir ou respirar um pouco mais fundo, então não saia silenciosamente. Curta este vídeo, compartilhe-o com alguém que possa precisar e assine para que você e eu possamos continuar caminhando por estas histórias juntos. Sua presença aqui importa mais do que você.